Você sabe quem foi Vicente Pascoal? Pois é, o seu nome está nesta rua no centro de Bebedouro. É uma rua muito extensa, mas não é a maior da cidade. Ela começa aqui na Baixada do Tiro de Guerra, corta todo o centro da cidade, passa pelo Jardim Ciranda e termina na Avenida Dr. Pedro Pascoal. Vamos conhecer um pouco mais sobre esta rua e quem foi o seu patrono, Vicente Pascoal. A mais antiga rua de Bebedouro, ela foi no passado um estradão que ligava as vilas, né, de Jaboticabal e Barretos. E justamente por ser uma estrada de ligação entre essas duas cidades, foi onde gradativamente se instalaram os primeiros estabelecimentos comerciais da ainda um arraial que estava em formação lá no final do século XIX, antes de Bebedouro ainda se tornar um distrito. Essa rua, pela importância que ela adquiriu, ela pode ser conhecida pelo nome de Rua do Comércio. Assim ela era conhecida. E sem dúvidas ela era até nesse período, né, inicial da formação do município, a mais importante do arraial. No começo do século seguinte, século XX, foi instalado ali, no ano de 1910, um novo estabelecimento comercial chamado Casa Vicente Pascoal. Esse estabelecimento ele era bastante conhecido na época, tornou-se bastante importante e ele tinha uma variedade muito grande de mercadorias, de produtos que eram vendidos não só para quem era de Bebedouro e que morava aqui na parte urbana, mas também para quem morava na parte rural ou mesmo morava aí nas adjacências. Vendia-se secos molhados, vendia-se ferramentas, armarinhos, enfim. Esse nome permaneceu, Rua do Comércio, até a década de 1920, que foi quando houve a mudança do nome de Rua do Comércio para Rua Vicente Pascoal. Mas de onde vem esse nome, Vicente Pascoal? Vicente Pascoal era, assim como muitos outros que chegaram em Bebedouro nesta época, de origem italiana. Então, possivelmente, assim como seus patrícios, ele deve ter vindo pelo trem, não é? Inclusive, esse estabelecimento que ele fundou ficava muito próximo aqui da estação, cerca de um quarteirão praticamente, subindo o escadão, logo ali na esquina, onde atualmente se encontra a Igreja Batista Nova Aliança, não é? Então, ele, de origem italiana, instalou ali o comércio, não é? E ele permaneceu ali durante um determinado tempo, e o nome da rua foi modificado, então, na década de 1920, quando ele veio, então, a falecer. É importante lembrar que essa rua, além de ser a mais antiga, ela é uma das maiores aqui de Bebedouro. Ela nasce lá na rua, começa lá na rua Avenida Sérgio César Tamato, e se estende até a Avenida Pedro Pascoal. Então, ela corta toda a região central até chegar lá na Avenida Pedro Pascoal, né, Jardim Ciranda, aquela parte mais alta. E é interessante, coincidência ou não, é a mais antiga e é a única que ainda, de certa forma, preserva os paralelepípedos. Aliás, foi uma das primeiras ruas que receberam esse tipo de calçamento na época que ela estava no seu auge. Vicente Pascoal, além de ser um comerciante bem-sucedido, ele era também uma pessoa que contribuía com as obras filantrópicas da cidade na época em que ele viveu aqui em Bebedouro, principalmente com a Santa Casa, que fora recentemente inaugurado e estava ali nos seus momentos iniciais ali de funcionamento. Outra coisa que merece ser destacada é que Vicente Pascoal ele era tio de Dr. Pedro Pascoal. Ele era irmão do pai do Dr. Pedro Pascoal, portanto, membro de uma família bastante conhecida, não é? Eu falei em Pedro Pascoal, mas tem também José Francisco Pascoal, que inclusive são nomes de outros logradores públicos aqui de Bebedouro.